Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. O canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos e alunas e a todos os amantes da escola bíblica dominical. Aqueles que querem aprender, que estão em busca de enriquecer as suas aulas, você encontra aqui no canal EBD em Ação. Você que ainda não é um inscrito, eu convido-te a inscrever. Nós estamos comentando as lições bíblicas do primeiro trimestre de 2021 com o título O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E já estamos comentando a lição de número 6. As demais lições já estão disponíveis no canal EBD em Ação. Você pode acessar a pasta, uma playlist que estão com os vídeos do primeiro trimestre de 2021. E a lição de número 6, datada do dia 7 de fevereiro de 2021, tem o título Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Então, o Espírito ele tem uma ética, o Espírito ele demonstra um certo comportamento, ele demonstra uma certa conduta ou tem uma exigência ou leva as pessoas que são cheias do Espírito a esta conduta? Sim, e é isso que nós vamos observar ao longo desta bela aula falando sobre a santificação e as pessoas que estão comprometidas com esta ética do Espírito. O texto áureo está em Hebreus 12 e 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A verdade prática. Santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. E nós vamos descobrir por que a santificação tem essas duas prerrogativas. É instantânea e ao mesmo tempo progressiva. Ela é imediata, posicional e depois continua na sua gradatividade. A lição ela explica, tem um tópico específico para falar por que e quando ela se torna instantânea e depois por que e quando ela se torna progressiva. Portanto, é uma aula imprescindível, uma aula muito boa e que você, o professor e a professora, precisa conhecer com profundidade as Sagradas Escrituras, até porque a doutrina da santificação ela é uma doutrina apresentada por toda a Bíblia. Nós vemos isto nos diversos textos ou também ao longo do Antigo Testamento, quanto também ao longo do Novo Testamento. E a lição ela traz essas explicações da santificação no Antigo Testamento. Antes, porém, nós queríamos fazer um preâmbulo aqui, uma abertura, para depois falarmos propriamente da santificação no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, nós acreditamos que a santificação, elas são obras de Cristo, são obras da Trindade, são obras do Espírito, são obras do Pai. E, primeiramente, antes da pessoa se tornar santa, ela precisa se tornar justa. A santificação é uma prerrogativa, é uma exclusividade apenas das pessoas que são justas. Os ímpios não podem se tornar santos sem antes se tornarem justos. Então a doutrina da santificação, ela nos livra da culpa do pecado. O que é a santificação? É o livramento da culpa do pecado. É alguém que deve, no nosso caso nós devíamos, porque nascemos em pecados, praticamos os nossos pecados e esse pecado original que está em nós nos tornou depravados, distantes de Deus, sem condições de pensar e sem condições de buscar a este Deus. Era esta a nossa situação. Não há quem pense, não há quem busque, porque todos estavam extraviados no pecado. Cristo nos tornou justo, quer dizer, tomou sobre si os nossos pecados, conforme Paulo escreve a Colossenses capítulo 2, versículo 14,
arrancou a cédula que era contra nós, que estava no meio de nós, arrancou e cravou na cruz. Essas cédulas estavam escritos os nossos pecados, na nossa alma estava regado esses pecados. Então nós éramos culpados. Mas a atitude de Cristo de morrer para livrar-nos deste pecado nos torna justo. E agora nós somos livres da culpa do pecado. Não temos mais culpa pelo pecado. Agora, uma vez justificados, tornados justos, na atitude de justo, não temos mais essa culpa, não devemos mais a culpa do pecado, somos justos diante de Deus. E agora, esse justo precisa ser santo, precisa se purificar, precisa tornar-se limpo. É o que chamamos de santificação. E a santificação, ela nos livra do domínio do pecado. O pecado não pode mais dominar a nossa vida. O pecado domina a vida daqueles que estão fora da justificação. Aqueles que vivem na impiedade. Então, essas pessoas são dominadas pelos pecados. São escravas do pecado. O pecado está nelas. Elas não conseguem fazer nada para agradar a Deus, se Deus não o buscar, não o livrar. Agora, na vida de um justo, ele não é dominado pelo pecado. Nós aprendemos em lições passadas já, nesta lição, nesse trimestre, que nós devemos ser dominados pelo Espírito de Deus. Ele é quem domina. Nós aprendemos a diferenciar as obras da carne, que são manifestas, e essas obras da carne não podem dominar o eu cristão, mas estas obras da carne são suplantadas, dominadas pelo fruto do Espírito, é o que nós aprendemos, e a partir deste momento que a obra da carne, ou as obras da carne são dominadas pelo fruto do Espírito, aí a santificação está sendo processada em nossa vida. Então a santificação, ela é o livramento do domínio do pecado. E essa santificação, nós vamos aprender na lição que ela tem a santificação imediata, em primeiro momento, e a santificação progressiva. E depois falo sobre esses aspectos. E por último, não poderia deixar de dar pelo menos uma fala sobre a glorificação. O que é a glorificação? É quando Cristo nos livra da presença do pecado. Hoje, mesmo sendo justificados, mesmo sendo santificados, nós não somos livres da presença do pecado. O pecado está presente na nossa vida. Nós não praticamos ele. Às vezes, um justo, um santo peca, não é porque a prática costumeira dele é o pecado, a prática do pecado, porque ele tem praticidade no pecado, não é por isso. Às vezes é um acidente. O pecado ele tem que ser entendido dessa forma. Às vezes ele é um acidente que acontece, algo que acontece na nossa vida que é uma tragédia. Aí pecamos, porque é o que João escreve na sua primeira carta. Filhinhos, não pequeis. Se porventura vierdes a pecares, tendes um advogado para convosco, Jesus Cristo, o justo. Então ele está dizendo que nós não devemos viver numa prática do pecado. Quem vive em santificação não vive numa prática de pecado. Pode pecar? Às vezes pode acontecer que há um acidente na vida cristã, na santificação, e esse justo e esse santificado pode acontecer de fazer algo que venha desagradar a Deus praticando um pecado. Todavia, nós temos um advogado para conosco para perdoar os nossos pecados cometidos e nos trazer de volta a esta certeza da justificação e da santificação. Nós podemos dizer que a santificação não é ausência do pecado. Ninguém está ausente. João disse assim: se dissermos que não temos pecados, não há verdade em nós. Mas a santificação é a quebra do domínio do pecado. Não somos mais dominados por este pecado. Os ímpios, eles não podem ser santos sem antes serem justificados. A santificação, ela é percebida na vida dos santos. As pessoas observam os nossos hábitos, os nossos comportamentos, o nosso tratamento, a nossa vivência. É o que nós vamos falar na lição como aquilo que nós chamamos de ética do Espírito Santo.
o perfeccionismo da santificação plena que foi desenvolvido por Charles Finney, por John Wesley. Charles Finney tem uma teologia sistemática escrita no século XVIII, quando ele ainda dava aula na academia, e essas aulas de Charles Finney viraram uma teologia sistemática. E em uma delas, falando sobre a santificação, ele demonstra claramente que cria na santificação plena, que o cristão, enquanto estiver aqui neste mundo, nessa terra, pode alcançar a santificação plena e ser 100% santo, com ausência de pecado e viver uma vida plena diante de Deus. Ele cita alguns textos, ele fala quando Paulo escreve para os Tessalonicenses, dizendo: vós e Deus, Tessalonicenses, sois testemunha de quão santa, justa e pia me portei para convosco os que creste. Então ele está dizendo que Paulo já havia alcançado uma certificação plena, uma piedade plena, uma justiça plena, e arroga o testemunho dos Tessalonicenses. Entre tantos outros textos que Charles Finney cita na sua teologia sistemática para defender a santificação plena, que era uma ideia também da teologia wesleyana. John Wesley também acreditava no processo da santificação plena. Pregavam o evangelho para esta santificação plena. Por mais que nós desejamos viver uma santificação plena, por mais que nós trilhamos para isso, caminhamos para viver uma vida sem pecado, ainda a santificação é progressiva. Ela vai durar um período grande na vida cristã. Cada dia mais ela vai nos aproximando de Deus, e à medida que vamos aproximando-nos de Deus, vamos ficando distante do mundo do pecado e das coisas que pode trazer a transgressão. Então a nossa caminhada é para a santificação plena, e nós acreditamos que só vamos alcançar a santificação plena quando o cristão passa desta vida para melhor, ou quando houver o arrebatamento da igreja. Aí cumprir-se-á a promessa que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto Paulo está dizendo do arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento, aí haverá santificação plena para a igreja. Mas enquanto isso, nós estamos caminhando no caminho da santificação, da perfeição, aproximando-nos cada vez mais de Deus e ficando cada vez mais distante do mundo. A lição no primeiro tópico fala a santificação no Antigo Testamento. E o primeiro ponto, a santificação, que no Antigo Testamento era conhecido como separação. Separar lugares, separar coisas ou separar pessoas para Deus, para uma obra específica. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, foi com esta intenção deles serem separados para Deus, separados para uma obra específica, separados para um trabalho específico. O povo de Israel deveria ser separado das demais nações, não praticar a idolatria como as demais nações praticavam a idolatria. Não levar uma vida imoral como as demais levavam. Não viver uma vida totalmente sem o pleno conhecimento da verdade, dos hábitos divinos, dos comportamentos, das atitudes, das palavras, como as demais nações viviam. Então eles deveriam ser separados neste aspecto. E ainda há a ideia das leis de Moisés, a ideia do tabernáculo, a ideia da tribo de Levi, que eram coisas separadas, consagradas para o culto a Deus, para a funcionalidade daquilo que Deus queria demonstrar ao povo de Israel através da sua santificação. E assim nós vemos na lição o comentarista dizendo assim que santificação é separar aquilo que é comum do incomum, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, né? Há uma diferença entre aquelas coisas consagradas para Deus e as coisas que não são consagradas para Deus. Há uma diferença entre pessoas separadas para servir e fazer serviço na obra de Deus e as que não são. Os levíticos tinham, a tribo de Levi tinha essa atitude de estarem separada. Os sacerdotes de Ezequiel 26, que o comentarista coloca aqui, eles viviam uma vida para serem separados. Viviam, ou aliás,
Os sacerdotes de Ezequiel 22, 26, que o comentarista põe aqui, eles eram para viver uma vida separados, com práticas, com hábitos, comportamentos separados das demais pessoas. Mas em outros momentos, esses próprios sacerdotes começaram a infringir essa separação e praticar coisas que as demais pessoas ou demais nações praticavam. E com isso estavam praticando a impiedade e estavam profanando aquilo que era sagrado. O segundo ponto do primeiro tópico fala da consagração, que quase que significam as mesmas coisas, né? Que é uma dedicação exclusiva de serviço para Deus. Então, quando consagraram Arão, os seus filhos, Eleazar e Itamar, Nadab e Abiú, para serem sacerdotes, eles foram consagrados, foram purificados, lavados com água, mudaram as suas vestes, receberam azeite na cabeça e eles estavam então separados. Não poderiam praticar outras atividades a não ser aquelas delegadas por Moisés no tabernáculo. Eles deveriam oferecer o animal em prol do pecado, em prol da culpa, da oferta, dos manjares, deveriam estar ensinando as leis do Senhor para a nação. Essa era a tarefa específica de quem foi separado. Eles deveriam ter um viver exemplar, um viver separado, o hábito separado, praticar atitudes que as demais pessoas não praticavam, porque eles eram separados. Então, no Antigo Testamento, consagravam-se lugares, consagravam-se pessoas, consagravam-se coisas. Nós observamos que quando Deus disse para Moisés para fazer o azeite da unção, as especiarias aromáticas que foram usadas para fazer o azeite da unção, houve uma proibição para que homem nenhum usasse o perfume que era dedicado a Deus. Era a obra do perfumista, o perfumista recebe essa inteligência e sabedoria para praticar aquela unção, para fazê-la, e era exclusiva para usar no tabernáculo, como oferendas a Deus. O cheiro suave as pessoas não poderiam adquirir ou usar esse tipo de perfume, porque era separado, era exclusivo, era consagrado para Deus. Então a separação e a santificação, elas têm essa prerrogativa de serviços, de estar separado de tudo que é comum para algo que é incomum. A purificação, no terceiro ponto do primeiro tópico, fala da purificação da toda sorte de idolatria, que é a purificação da alma, a purificação do espírito. A gente vê essa atitude de Davi, quando ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto. Ele está falando da purificação das coisas que estão intrínsecas na alma. Às vezes os nossos pensamentos precisam ser purificados. As nossas palavras precisam ser purificadas. Aquilo que Isaías disse, no ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, as suas vestes enchiam a terra. E ele diz que ele observa um anjo que pega uma tenaz e coloca uma brasa nos seus lábios. E ele diz: ai de mim que sou homem de lábios impuros. Então precisava purificar esses lábios. Então está falando da purificação do falar, das nossas linguagens, não sejam, como diz Paulo, palavras torpes, mas linguagem sadia. Nós falamos, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se estamos cheios de alegria, cheio de paz, cheio de coisas boas, de testemunhos, cheios da palavra de Cristo, a boca vai falar disso. Mas se estamos com o pensamento, o coração, a alma cheia de agonia, cheia de tristeza, de dor, de murmurações, de tudo quanto é as questões negativas das obras da carne, ela vai fluir no nosso falar. Então deve ser purificados. O segundo tópico, a santificação do Novo Testamento, uma obra da Trindade. Então aqui o comentarista ele começa a dizer que esta obra da santificação, ela é desenvolvida na vida dos justos pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito de Deus. Tanto o Filho nos santifica, quanto o Pai quer nos santificar e nos santifica, quanto o Espírito de Deus que está dentro de nós vai purificando-nos, separando-nos, santificando-nos cada vez mais. Então é uma obra da Trindade, que essas três pessoas distintas, mas iguais em poder, em glória e majestade,
elas operam a obra da santificação, que é realizada por essas três pessoas na sua unidade. Como disse Paulo aos Coríntios, santificados em nome de Jesus Cristo. Quer dizer, o nome de Jesus Cristo, ou a própria ação de Jesus Cristo, ela nos santifica. E ele continua, pelo Espírito somos santificados. 1 Coríntios 6 e 11. Então nós somos santificados pelo Espírito de Deus e o próprio Cristo nos santifica. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo está dizendo que agora o Pai nos santifica, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservado irrepreensível para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Observamos que a santificação é feita pelo Pai e ela tem uma ordem: espírito, alma e corpo. Então nós devemos começar a obra santificadora com o Espírito, com Jesus e através da pessoa divina de Deus, pelo nosso espírito. Porque quando o homem pecou, é o espírito do homem que é desligado do Espírito de Deus. É o espírito do homem que peca e transmite isso para a alma. E a alma vai ter os seus pecados também de tristezas, de amargura, de tantas outras obras que são pecados da alma. E posteriormente o corpo também peca. E entre esses pecados, nós poderíamos citar aqui diversos pecados do espírito, diversos pecados da alma e diversos pecados do corpo. Como Paulo coloca na carta aos Gálatas, falando das obras da carne, que as obras da carne são manifestas, e entre elas ele diz assim: bebedice e glutonaria, comer demais e beber demais. São obras da carne que inserem em pecado do corpo. Então o corpo peca também. Agora, a obra da santificação, ela começa da mesma forma aonde o pecado atingiu o espírito, a alma e o corpo. Então a santificação, ela vem santificando o espírito, religando o espírito de Deus, do homem com o espírito de Deus, religando o espírito do homem com o espírito de Deus, santificando esse espírito, desenvolvendo a fé, levando ele a adorar, a glorificar ao seu Deus, a pureza, tirando a idolatria do espírito. A nossa alma é purificada dos pensamentos, da amargura, de todas as obras da carne que estão inerentes ali, deve ser morta. E posteriormente o nosso corpo. Nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito de Deus, portanto ele também deve ser santificado. E esta também é uma obra do Pai, quanto do Espírito, quanto também de Jesus Cristo. Então, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto do segundo tópico, a natureza da santificação. Então, ela é instantânea, porque santificação, como a própria lição está definindo a etimologia da palavra, que vem do termo kadosh ou kadash do hebraico, que significa separar em primeiro momento. Tem várias outras traduções e várias outras vertentes, mas nós vamos falar aqui em termos diretamente do hebraico, porque a lição está clara sobre isto, mas é separar. Então nós somos separados no momento da nossa conversão. Aceitamos Jesus, somos separados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É o que diz Paulo. Enquanto nós não aceitamos a Cristo, ou Cristo não nos escolheu, não nos trouxe para a luz, nós estamos no mundo, estamos sobre um outro reino. Mas a santificação é exatamente, é sair de lá e vir para os domínios de Deus. Sair do mundo e vir para os domínios de Deus. Sair dos domínios das trevas, dos domínios da carne, das obras da carne, do domínio do pecado e vir para o domínio do Espírito de Deus. Aquilo que Paulo disse é uma verdade. Não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. E as coisas que eu quero fazer eu não faço. As que eu não quero eu acabo fazendo. Que é uma guerra entre o Espírito cobiçando contra a carne e a carne cobiçando contra o Espírito. O Espírito querendo nos santificar e mortificar as obras da carne e a carne querendo permanecer tendo voz na nossa vida. Então a santificação ela é posicional, porque todos nós somos santos. Toda igreja que é justificada, ela é santa. Todas as pessoas que fazem parte da igreja, que foram salvas e justificadas diante de Deus, elas são santas. É o que Paulo diz.
Em Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, presbíteros, evangelistas, profetas, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. Então, ali já está explícito todos os santos que fazem parte da igreja, que já é separado. Mas esses santos precisam de um aperfeiçoamento, que daí já é o segundo momento da santificação, que é a santificação progressiva. Nós vamos continuando a ser santos. Sempre temos algo na nossa vida que precisa ser limpo. Sempre tem alguma coisa, alguns resquícios das obras do mundo, das obras da carne, que precisa cada vez mais ser purificada. Então, em primeiro momento, ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança de posição. A pessoa era pecador, estava no mundo, mudou a posição. Por isso que vem a questão da conversão. As pessoas estavam indo em uma direção, dá meia volta e volver. Está voltando. Então é conversão. Está indo para um local, deixa tudo e tem agora um outro propósito, uma outra atitude a ser tomada. Então isto é conversão. Então a santificação, da mesma forma, ela é posicional porque nós mudamos de posição, mudamos de direção. Estamos indo pelo caminho largo, porta larga, mudamos e vamos para o caminho da porta estreita, caminho estreito. E a nossa posição agora diante de Deus é de santos, mas precisa ser eliminado todos os resquícios que veio do mundo, todo o linguajar que veio do mundo, todo o hábito, toda atitude, todos os paradigmas, os modelos que nós adquirimos no mundo, até os pensamentos devem ser transformados. Até a nossa mente deve ser uma mente transformada. Agora, na santificação progressiva. E terceiro ponto do segundo tópico, a santificação ela é uma necessidade, principalmente a santificação progressiva. Aí o comentarista dá o exemplo da vida de uma criança recém-nascida. Ela nasce e precisa continuar se alimentando para começar a crescer, a desenvolver físico e mentalmente. Assim também a nossa vida espiritual. Nascemos de novo, somos nova criatura, recém-crentes conversos. Agora precisamos da maturidade cristã, crescer na graça, crescer no conhecimento. E a santificação ela vai nos limpando, nos tornando cada vez mais próximo de Cristo. Como alguns dos grandes estudiosos do século passado já diz, cada vez que nós nos aproximamos mais de Deus, cada vez percebemos que precisamos nos aperfeiçoar mais, porque o sol da justiça ilumina. A luz, quanto mais próxima, mais ela mostra os defeitos. E assim, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós observamos os nossos pecados. E vamos percebendo que precisamos mudar de atitude, mudar de pensamento. E a santificação progressiva ela é exatamente isso, é viver em espírito e andar em espírito. Isto é, ser dirigido pelo Espírito. O Espírito ele vai desenvolver em nossa vida, produzir na nossa vida o fruto do Espírito. Nós vamos viver praticando esse fruto do Espírito. Isto é andar em Espírito. Isto é viver e andar em Espírito, praticando as obras do Espírito, que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Terceiro tópico, a santificação aplicada ao crente. A comunidade de Cristo agora, que é a igreja, a santificação ela é aplicada a nós. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, Pedro diz, mas como é santo aquele que vos chamou. Sede vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Qual que é a nossa maneira de viver? Seja a maneira familiarmente falando, deve ser santa. Nosso convívio dentro da família de uma maneira santa, separada dos demais convívios das famílias que não vivem a santificação. Socialmente falando, em nosso trabalho, em nossa faculdade, em nossos negócios do dia a dia, a atitude do cristão é diferente da dos ímpios. Nossa vida é totalmente separada. Por isso que Pedro está dizendo, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então pronto, o nosso corpo deve ser santo, a nossa boca deve ser santa, as nossas vestes separadas devem ser santas, consagradas para Deus. Tudo que há em nós deve ser glorificar o nome de Deus. Quando nós dissemos sobre a santificação no Antigo Testamento, nós falamos que o povo de Israel era povo de reis, povo de sacerdotes, e esses sacerdotes eram separados, com vestes diferentes, com atitudes diferentes, pensamentos diferentes.
e andar diferente. Então o povo de Israel tinha essa prerrogativa de viver separado dos demais em atitude, a prática deles eram diferentes. Todas as obras deste povo de Israel diferentes das demais pessoas, porque eles serviam a um Deus que é um Deus diferente, não é um Deus como os demais. Ele é Deus soberano. Agora, quando Pedro ele escreve na sua primeira carta 2:9, ele também diz assim que nós somos a geração eleita, povo adquirido, a nação santa, olha só, quer dizer, nação separada. A igreja em si é uma nação separada. As nossas atitudes são diferentes das demais do povo. O que nós pensamos sobre o aborto não é o mesmo que esse povo pensa. O que falamos, o que é o relacionamento conjugal, é diferente do que eles dizem, seja o Superior Tribunal Federal, seja as faculdades, seja qualquer político, ou a filosofia ou a sociologia. Se estiver diferente do que a Bíblia diz, o nosso pensamento é diferente. Nós somos nação separada, nação santa, povo adquirido. Então é isso que Paulo está dizendo. Assim como o povo de Israel foram uma nação separada, com práticas separadas, com viveres separados, a igreja também. Assim como o povo de Israel fez diferença naquele mundo do Oriente, daquele período, e eram vistos por todos como povo totalmente diferentes, nós também, a igreja deve ser o destaque, o contraponto deste mundo. Por isso que Jesus disse que vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz, vós sois o sal da terra. O sal, a nossa vida é diferente, o sabor é diferente. E se fôssemos falar sobre as lições que o sal traz ou que a luz demonstra, nós iríamos longe aqui nesse percurso. Segundo ponto do terceiro tópico, uma vida santificada. Santificada no quê? Aí nós temos aqui a vida santificada pela palavra, conforme João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora, muitas pessoas não entendem o que é santificação porque não observam a palavra. Eles acham que santificação é apenas as vestimentas. O modelo de vestimenta já te torna santo. E não é isso. A santificação começa no nosso interior. Quantas pessoas que têm modelo de vestimentas diferentes, mas atitudes pecaminosas, pensamentos pecaminosos, hábitos que a Bíblia condena. Então não são santos desta forma. Então quando a Bíblia diz santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é a Bíblia quem dita as regras de santificação. E se nós queremos observar na igreja ou na nossa própria vida se essas regras de santificação estão sendo aplicadas a nós, nós devemos conhecer a palavra. E aí que tá, muitas pessoas não conhecem a palavra e inventam o seu modelo de santificação. Inventam muitos hábitos, muitos costumes, muitos pensamentos, muitas atitudes que não condiz com a palavra de Deus. Fica muito aquém da verdadeira santificação. Santificação é semelhante ao caráter de Cristo. Isto é, está muito longe de violência doméstica. A santificação está longe de mentiras, de palavrões, intrigas, mexericos. Então, quantas pessoas se dizem santas nas vestes, na postura, com os dons que a possuem, e pensam que os dons tornam-os santos, ou que os costumes tornam-os santos, e que, na verdade, em sua casa são violentos com filhos, com esposas. Há obreiros que batem esposas, há esposas que batem obreiros, há maridos que não são obreiros, mas que também praticam essa atitude, e essa atitude de violência doméstica não é só prerrogativa de quem não é obreiro, mas de todo ser humano. De todo ser humano. Agora, principalmente os cristãos, eles devem ser extinto do seu meio, do seu convívio, a violência doméstica, palavrões, xingamentos. Quantas pessoas têm isso na sua vida e se dizem santos? Então está muito longe de uma vida santificadora. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. A prerrogativa para nós andarmos em Espírito é ter o Espírito de Cristo. E é só através da justificação que temos o Espírito de Cristo para a santificação. E o texto encerra dizendo esse tópico, dizendo, sede santos porque eu sou santos. É uma ordem, é um imperativo, sede santos. A igreja deve buscar, aprender a se santificar na palavra e a santificar com a graça de Deus. O texto de Paulo, quando fala da graça santificadora,
é uma graça pedagógica, ela ensina, porque a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos. A graça ensina a ser santo. Busque a graça, ensinando-nos a viver uma vida santa, justa e digna. A graça ensina a desprezar as concupiscências, a rejeitar a vida. Paulo disse nesse mesmo texto de Tito, dizendo que outrora nós éramos extraviados, arrogantes, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então, a vida passada que levávamos era uma vida sem santificação. A vida presente, justificada, deve haver a santificação. Por isso a ordem, sede santos, porque eu sou santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Qual é a nossa maneira de viver? Aí vem o terceiro tópico. O que é a ética? É a nossa maneira de viver. É os hábitos desenvolvidos pelo Espírito em nossa vida. Então, o que é a ética? Muitas pessoas pensam que a ética é não bater no microfone, é não ajeitar as vestes na hora de um sermão. Isso não é ética. Isso aí são costumes no púlpito, são hábitos na hora da mensagem, hábitos corporais. Mas a ética vai muito além daquilo que é o corpo. Ela diz respeito à moral cristã, aquilo que está inerente dentro da nossa alma. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, o que o Espírito pensa sobre Deus, sobre as regras, sobre tudo. Então é um viver demonstrado por costumes diferentes, em toda a vossa maneira de viver. Então a ética é a nossa vivência, é a pessoa que pauta por não mentir, por mais que lhe custe danos, por mais que isso lhe custe ser uma pessoa justa, lhe custe o emprego, lhe custe tantas outras coisas, como já custou a vida de alguém, mas ele sabe do que é capaz através do Espírito de Deus e quer praticar isso até o final. Então isso são a ética, que é definido como costumes. Né? Tem uma palavra, tem uma passagem em 1 Coríntios 15, 50 e 33 que fala do costume. Então são os nossos costumes, são os nossos paradigmas, são os nossos modelos. Se estiver de acordo com as Escrituras, nossas práticas, seja as práticas espirituais, as práticas sociais, sejam os pensamentos, sejam as palavras, as atitudes, as obras, se elas estiverem em consonância com a Bíblia tem uma nossa regra de fé e de prática. Já viu dizer assim que a nossa Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Isto é, nós cremos nisso, por isso praticamos. Então é a prática daquilo que é bom, daquilo que é louvável, daquilo que é certo. É o pensamento daquilo que é correto. Tem um versículo da Bíblia que Paulo está falando sobre a questão ética. Não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não conformar com o mundo é tomar forma. É colocar na forma e ser igual. Você pega uma forma de pudim, põe a massa, ela fica igual à forma. Se a forma tiver o formato de um coração, o bolo, o pudim, o produto que você está preparando, vai ter a forma de um coração. E quando a Bíblia diz assim, não conformeis com esse mundo, não tomar a forma que o mundo está. Não vamos entrar na forma dele. A forma da família, a forma do pensamento, a forma das atitudes, a forma política, a forma familiar, a forma do caráter, a forma da violência. Nós vamos pensar diferente. A igreja é o contraponto desse mundo. Nós vamos de encontro com eles e desacreditando em tudo que eles creem. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é de Deus, não vem de Deus. Então o mundo e as suas concupiscências estão presentes, eles passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O nosso viver é diferente do viver dele, nossa maneira de pensar, de agir, de falar, é totalmente diferente daquilo que o mundo está acostumado a ver. Quando Paulo diz oferecer o culto racional, está escrito aqui em Romanos 12:1, não conformeis com esse mundo, mas fala oferecer o culto racional, o culto da razão. Então nós temos um raciocínio diferente desse mundo, um pensamento diferente. E a razão é saber em quem temos crido, saber por que praticamos obras diferentes. Saber por que as nossas atitudes são diferentes das demais deste mundo. Por que são diferentes? Porque nós somos santificados pela palavra e porque a palavra é a nossa regra de fé e de prática e é ela quem dita o que nós devemos ou não fazer. E nós estamos submetidos a ela, somos servos de Cristo. E quem é servo é para servir a Cristo. E nós vivemos nesse mundo como luz do mundo
para mostrar toda a obra do Espírito de Deus e todo o poder de Deus para que o nome de Deus seja glorificado. Na conclusão, o comentarista diz assim, eu vou ler. Sobre a santificação, precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. Santificação não são a mulher viver só com o olho de fora, através de uma burca tapada, toda a roupa tapada. Isso não expressa uma santificação. Senão as orientais, as mulheres islâmicas seriam as mais santas do planeta. Mas começa no espírito e na alma. Não adianta o corpo inteiro estar coberto, sendo que a alma está desnuda, o espírito está desnudo diante de Deus com as práticas pecaminosas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. E quando fala na plenitude do Espírito, não é viver falando mistério, batendo palma, gritando glórias e aleluias pela rua. Quando fala na plenitude do Espírito, é na ação do Espírito, no amor que o Espírito expressa através do fruto do Espírito. É viver no equilíbrio, é viver na temperança, é viver no domínio próprio, se dominando palavras, se dominando ações, fazendo aquilo que a Bíblia manda e aquilo que as obras da carne está sugerindo, você está dominando ela. Isso é viver no domínio do Espírito e na plenitude do Espírito de Deus. Portanto, nós precisamos de uma vida santa. E uma vida santa é saber escolher entre o que é certo e o que é errado. A santificação é você olhar naquilo que está diante do seu caminho e dizer, isso aqui não está de acordo com a palavra, por mais que eu queira, eu não vou fazer, porque eu sou dominado pelo Espírito, e vou fazer o que é certo e fazer escolhas corretas, escolhas certas, ter a sua moral elevada e medida pela palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, professor e professora, espero que esses subsídios, pequenos subsídios desta aula, te ajude no seu projeto de aula, no seu plano de ensino, que você possa trazer aulas para os seus alunos, aulas imprescindíveis, aulas que fazem com que eles mudem de atitude a partir da palavra de Deus e da obra do Espírito. Que Deus em Cristo te abençoe. Uma boa aula.